E se eu lhe dissesse que o veneno mais perigoso para os seus nervos está, muito provavelmente, agora mesmo na sua cozinha? E não estou a falar de produtos de limpeza. Trata-se de algo que talvez consuma todos os dias, achando que é inofensivo ou até um pequeno prazer. Médicos em todo o mundo estão a dar o alerta, porque esta substância está a destruir, de forma silenciosa e metódica, o sistema nervoso de milhões de pessoas, provocando uma condição chamada neuropatia. Sente um formigueiro inexplicável nos dedos? Os seus pés, às vezes, ficam dormentes, ou parece que queimam durante a noite? Talvez pense que é apenas cansaço, ou culpa do calçado desconfortável. Mas, e se forem os primeiros sinais de um problema grave? Neste vídeo, vamos revelar o nome deste veneno traiçoeiro, explicar como ele provoca um curto-circuito no seu corpo e, o mais importante, como se pode proteger. Fique conosco até ao fim, porque a informação que vai descobrir hoje pode mudar radicalmente a sua visão sobre o que é comer bem e ajudar a preservar a sua saúde por muitos anos. Concorda que nem tudo o que é saboroso nos faz bem? Vamos então perceber por quê. Antes de revelarmos o grande culpado, vamos entender o que é, afinal, a neuropatia. Imagine que o seu sistema nervoso é uma rede complexíssima de fios elétricos que liga o cérebro a todas as partes do corpo. Estes fios transmitem as mensagens que lhe permitem sentir, mexer-se e até digerir os alimentos. A neuropatia é, no fundo, um dano nesta fiação. O isolamento dos fios desgasta-se e os sinais começam a falhar, a ficar distorcidos ou deixam de passar. Como resultado, pode sentir dor sem uma causa aparente, ou, pelo contrário, não sentir nada ao tocar em algo quente. Geralmente, o sistema nervoso periférico é o mais afetado, que são os fios mais longos, aqueles que vão até as mãos e aos pés. Antigamente, este problema estava muito ligado apenas à diabetes, mas hoje, os médicos percebem que a raiz do mal é muito mais profunda e abrangente. Tornou-se um problema tão comum que afeta pessoas de todas as idades, mesmo aquelas que têm os níveis de açúcar no sangue teoricamente normais. E a causa reside numa substância que se tornou parte integrante da nossa civilização. E agora, prestem bem atenção. Sabem qual é a neurotoxina mais comum e perigosa de que os médicos tanto falam? É o açúcar. Sim, o simples açúcar e os seus derivados, especialmente a frutose industrial. Estamos habituados a vê-lo como o inimigo da linha ou dos dentes, mas o seu verdadeiro alvo é o nosso sistema nervoso. Por que é que os especialistas lhe chamam veneno? Porque ele age devagar, de forma silenciosa, mas com uma força destruidora. Não é aquele tipo de veneno que mata num instante. É um veneno que, ao longo dos anos, vai corroendo os alicerces da nossa saúde, até que um dia, acorda com a sensação de que está a caminhar sobre brasas, quando, na verdade, os seus pés estão gelados. O grande perigo é que ele está em todo o lado, não apenas nos doces ou nos refrigerantes, mas no pão, nos molhos, nos iogurtes e até no fiambre, em alimentos que comemos todos os dias, sem desconfiar. É precisamente este disfarce de comida normal que faz do açúcar o inimigo mais traiçoeiro de todos para os nossos nervos. Como é que algo tão doce se pode transformar num verdadeiro inimigo dos nossos nervos? O processo principal chama-se glicação. O nome pode parecer estranho, mas o que acontece é muito simples de entender. Imaginem que as moléculas de açúcar no vosso sangue se comportam como pequenos caramelos pegajosos. Quando temos açúcar a mais, ele começa, literalmente, a colar-se a tudo o que encontra pelo caminho, especialmente às proteínas e gorduras que compõem as nossas células. Os nossos nervos e a camada que os protege são os que mais sofrem com este processo. Esta espécie de caramelização faz com que os nervos fiquem rígidos e quebradiços, deixando de conseguir trabalhar como deviam. Com o tempo,
formam-se substâncias que são autêntico lixo para o nosso organismo. Elas provocam inflamações e um desgaste que funciona exatamente como a ferrugem, corroendo as nossas fibras nervosas mais finas. É como se deitássemos xarope de açúcar para dentro de um aparelho eletrônico delicado. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar por avariar. Vamos falar sobre aqueles primeiros sinais que o nosso corpo nos envia. Muitas vezes, tudo começa com um ligeiro formigueiro ou aquela sensação de picadas nas pontas dos dedos, tanto das mãos como dos pés. A isto, os médicos chamam parestesia. Muita gente não liga e pensa logo: "Ah, devo ter estado sentado em cima da perna", ou "estive a segurar mal no telemóvel". Mas se esta sensação surge sem razão aparente, se acontece muitas vezes e, sobretudo, se incomoda quando está a descansar, por exemplo, à noite ou ao deitar, então este é um sinal de alerta muito sério. São os nervos mais longos, aqueles que chegam às nossas extremidades, que estão a enviar um pedido de socorro. Estão a avisar que lhes falta nutrição e oxigênio, e que o processo de desgaste já começou. Imagine um fio elétrico descascado a deitar faíscas. É exatamente isto que se está a passar com as suas terminações nervosas. Ignorar este sintoma é o mesmo que tapar com fita isoladora a luz de avaria no motor, no painel do carro. O problema não vai desaparecer sozinho, pelo contrário, só vai piorar. Existe um mito muito perigoso que muita gente acredita: a ideia de que a neuropatia só acontece a quem tem diabetes. Isso é um erro gravíssimo. É verdade que a diabetes acelera o problema, mas qualquer pessoa que consuma regularmente açúcar em excesso e hidratos de carbono refinados pode sofrer o mesmo. Hoje em dia, os médicos falam cada vez mais em pré-diabetes ou na perda de tolerância à glicose. Milhões de pessoas têm o açúcar em níveis normais quando estão em jejum, mas, logo a seguir às refeições, esses valores dão um salto enorme. Essa montanha-russa do açúcar causa um dano profundo nos vasos sanguíneos e nos nervos, mesmo que ainda não tenha recebido um diagnóstico oficial de diabetes. O que é ainda mais preocupante é que os estudos mostram que as lesões nos nervos podem começar 5 a 10 anos antes de as análises de sangue mostrarem um problema óbvio. Por isso, se tem excesso de peso, especialmente na zona da barriga, ou se sente uma vontade constante de comer doces e pão, saiba que já corre perigo. Não importa o que está escrito no seu boletim de saúde atual. A neuropatia não é apenas uma doença de quem tem diabetes. É, acima de tudo, uma doença da alimentação moderna. O sintoma que se segue ao formigueiro é a dormência. Se antes sentia aquelas picadas, agora começa a não sentir absolutamente nada. É como se estivesse permanentemente a usar umas luvas ou meias muito finas e invisíveis. A sensibilidade à temperatura diminui. Pode, por exemplo, não se dar conta de que a água do banho está demasiado quente. O tato também fica afetado, tornando difícil a simples tarefa de apertar um botão ou segurar num objeto pequeno. Isto é particularmente perigoso para os pés. Pode pisar algo afiado, ganhar uma farpa ou uma bolha, e nem sequer notar. Qualquer pequena ferida no pé pode tornar-se um problema grave. Devido à má circulação, que também é causada pelo excesso de açúcar, estas feridas têm muita dificuldade em cicatrizar. A dormência já não é apenas um fio a deitar faíscas, é uma linha cortada. Os sinais das extremidades simplesmente deixam de chegar ao cérebro. Este é um sinal claro de que a lesão nos nervos já está num estado bastante avançado. Para percebermos por que razão o açúcar é tão prejudicial, mesmo para quem não tem um diagnóstico de diabetes, precisamos de compreender o que é a resistência à insulina. A insulina é uma hormona que funciona como uma chave. Ela abre as portas das nossas células para que o açúcar possa entrar e ser transformado em energia. No entanto,
Quando comemos constantemente muitos doces e alimentos à base de farinha, o pâncreas é obrigado a fabricar cada vez mais insulina para conseguir lidar com todo esse açúcar. Com o passar do tempo, as células deixam de reagir a essa chave. É como se ficassem surdas aos sinais da insulina. É a isto que chamamos resistência à insulina. O resultado é um cenário perigoso. O sangue fica sobrecarregado de açúcar que não consegue entrar nas células e, ao mesmo tempo, cheio de insulina que tenta, desesperadamente, fazer-se ouvir. Este coquetel tóxico é devastador para o nosso sistema nervoso. Ele provoca uma inflamação crônica, danifica as paredes dos vasos sanguíneos mais pequenos que alimentam os nervos e acelera diretamente o processo de glicação, de que falamos anteriormente. Um dos sintomas mais terríveis da neuropatia é aquela dor que arde e dá pontadas constantes. Ao contrário da dormência, nestes casos, os nervos não estão calados. Pelo contrário, eles parecem que estão a gritar devido aos danos sofridos. Muitas pessoas descrevem a sensação como se tivessem os pés mergulhados em água a ferver, ou, noutros momentos, em água gelada. É uma dor que pica, como se fossem 1000 agulhas, ou que atravessa o corpo como um choque elétrico. O que mais caracteriza esta dor é o facto de ela piorar quando estamos em repouso, especialmente durante a noite. Quando chega a hora de dormir, começa um verdadeiro calvário. Até o simples toque dos lençóis pode tornar-se um sofrimento insuportável. Mas por que é que isto acontece? É porque as fibras nervosas danificadas começam a enviar sinais falsos e baralhados para o cérebro. Não existe uma causa externa real, mas o cérebro interpreta estes impulsos como uma dor física intensa. Isto acaba por desgastar qualquer um, tanto o corpo como a mente, levando à falta de sono, à tristeza profunda e à ansiedade. É um sinal claro de que o seu sistema nervoso está seriamente doente e precisa de atenção. Muita gente acredita que para evitar problemas de saúde, basta deixar de comer doces ou parar de pôr açúcar no chá. Mas isso é um grande engano. O verdadeiro perigo está nos açúcares escondidos, que as marcas colocam generosamente em produtos que nem imaginamos. Ficaria surpreendido, mas o açúcar está presente no ketchup, na mostarda, na maionese, nos vegetais em lata, nos enchidos e até no peixe de conserva. Há também quantidades enormes de açúcar nos chamados produtos saudáveis, como os iogurtes magros, o muesli, as barras de cereais e os pequenos almoços prontos. Quando os fabricantes retiram a gordura, o produto perde o sabor. Para compensar, enchem-no de açúcar ou xaropes. Muitas vezes, pensamos que estamos a fazer uma escolha saudável, quando, na verdade, estamos a consumir uma autêntica bomba de açúcar. Por isso, é fundamental aprender a ler as letras pequenas das embalagens. Fique atento a nomes como xarope de glicose, frutose, dextrose, maltodextrina ou xarope de milho. No fundo, são apenas nomes diferentes para o mesmo inimigo. São estes açúcares invisíveis os principais responsáveis por prejudicar o nosso organismo todos os dias, sem que a gente perceba. A neuropatia não afeta apenas a nossa sensibilidade. Ela atinge também os nervos motores, que são os responsáveis por fazer os nossos músculos funcionar. Por isso, outro sinal muito importante a que deve estar atento é a fraqueza muscular. Pode começar a sentir que é mais difícil subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou carregar os sacos das compras. Às vezes, surge um tremor nas mãos e as tarefas mais delicadas, como escrever ou enfiar uma linha numa agulha, tornam-se um desafio. Nas pernas, pode sentir uma sensação de instabilidade ou de pernas pesadas. Em alguns casos, o pé pode até começar a chapar no chão ao caminhar, porque os músculos que o deveriam levantar estão sem força. Isto acontece porque os nervos que levam as ordens do cérebro até aos músculos
estão danificados e não conseguem comunicar de forma eficaz. Sem receberem os estímulos corretos, os músculos começam, pouco a pouco, a perder massa e força. Este é um sintoma muito traiçoeiro, pois é fácil pensar que se trata apenas do peso da idade ou de falta de exercício, quando, na verdade, a causa pode ser um dano progressivo no sistema nervoso devido a uma alimentação incorreta. Vamos agora perceber melhor como é que o nosso corpo se desgasta e falar sobre o chamado estresse oxidativo. O que é isto, afinal? No nosso organismo, ocorrem reações químicas a todo o momento. Dessas reações, surgem umas moléculas conhecidas como radicais livres. Imagine que estas moléculas são partículas muito agressivas e instáveis. Como lhes falta uma parte, elas tentam roubá-la às nossas células saudáveis, acabando por atacá-las e danificá-las. Em condições normais, o nosso corpo tem uma defesa própria, o sistema antioxidante, que serve para neutralizar estes agressores. O problema aparece quando abusamos do açúcar. O excesso de glicose gera uma verdadeira avalanche de radicais livres, e o organismo simplesmente não consegue dar conta do recado. É aqui que começa uma reação em cadeia, a que chamamos estresse oxidativo. Para que perceba melhor, é como se o seu corpo começasse a enferrujar por dentro. As nossas células nervosas são muito delicadas e trabalham imenso, por isso são as que mais sofrem. O estresse oxidativo acaba por as queimar aos poucos, provocando uma inflamação constante e fazendo com que estas células morram muito mais depressa. Outro sinal de alerta de que os seus nervos podem estar lesionados é a perda de equilíbrio e de coordenação. Pode começar a notar que tropeça com mais frequência, mesmo em terreno liso, ou que se sente instável ao caminhar, especialmente no escuro. Tarefas simples, como equilibrar-se num pé só ou andar em linha reta, tornam-se um desafio. Isto acontece por duas razões principais. Primeiro, devido à dormência nos pés, o cérebro deixa de receber informações precisas sobre a posição do corpo no espaço, um mecanismo que chamamos de proprioceção. É como se, de repente, deixasse de sentir o chão debaixo dos pés. Segundo, o problema pode estar a afetar os nervos que comunicam com o cerebelo, que é o nosso centro de comando do equilíbrio. Como resultado, perde-se a confiança nos movimentos. Começamos a caminhar com as pernas mais afastadas, para criar uma base de apoio maior, e passamos a olhar constantemente para o chão enquanto andamos. Isto aumenta significativamente o risco de quedas e fraturas, algo que é especialmente perigoso com o passar dos anos. Por isso, se notar estes sintomas em si ou em alguém próximo, não ache que é apenas distração ou falta de atenção. Pode ser um sinal sério de que o seu sistema nervoso precisa de cuidados. É fundamental perceber que o açúcar, o estresse oxidativo e a inflamação são como os três cavaleiros do apocalipse para o nosso sistema nervoso. E o pior, eles andam sempre juntos. O excesso de açúcar no sangue desencadeia processos que agridem as nossas células. Como resposta a essa agressão, o sistema imunitário ativa uma inflamação. No início, a inflamação é um mecanismo de defesa natural. No entanto, quando a causa do problema, ou seja, o açúcar elevado, é constante, essa inflamação torna-se crônica e silenciosa. Ela fica a arder lentamente dentro do organismo durante anos, como um fogo escondido sob as cinzas que nunca se apaga. Esta inflamação crônica acaba por ser, por si só, um fator de grande desgaste. Ela ataca a bainha de mielina, que é a capa protetora dos nossos nervos, prejudica a circulação do sangue e gera ainda mais radicais livres. Cria-se então um círculo vicioso. O açúcar provoca a inflamação, e a inflamação agrava o dano nos nervos, tornando-os cada vez mais sensíveis aos estragos do açúcar. Só existe uma forma de quebrar este ciclo: atacar a raiz do problema
e reduzir o excesso de açúcar na sua alimentação. Sabia que a neuropatia não afeta apenas as mãos e os pés? Ela também pode atingir o sistema nervoso autônomo. Esta é a parte do nosso organismo que controla os órgãos internos de forma automática, sem que tenhamos de pensar nisso. Quando estes nervos sofrem danos, a nossa digestão começa a falhar. Um dos problemas mais comuns é a gastroparesia, que funciona como uma espécie de paralisia do estômago. Os nervos que deveriam ajudar o estômago a empurrar a comida para o intestino deixam de funcionar como deviam. O resultado? Os alimentos ficam ali parados durante horas. Isto causa uma sensação de peso constante. Ficamos cheios logo às primeiras garfadas e surgem o inchaço, as náuseas e, por vezes, até o vômito de comida que não chegou a ser digerida. Além disso, o intestino também se desregula, alternando entre a prisão de ventre e a diarreia. Muitas vezes, estes sintomas são confundidos com o síndrome do cólon irritável ou outros problemas digestivos. O que muitos ignoram é que a verdadeira origem pode ser o dano nos nervos causado pelo excesso de açúcar no sangue. Por isso, se tem problemas de digestão que parecem não ter solução com os tratamentos habituais, vale a pena considerar se a causa não será, afinal, neurológica. E o que dizer dos chamados açúcares saudáveis ou naturais? Mel, xarope de ácer, xarope de agave, açúcar mascavado ou sumos de fruta naturais. Muita gente acredita que estas são alternativas benéficas ao açúcar branco refinado. Mas, infelizmente, para o seu sistema nervoso, a diferença é quase nenhuma. Todos estes produtos contêm quantidades enormes de açúcares simples, essencialmente glicose e frutose. A frutose, por exemplo, especialmente quando concentrada em xaropes ou sumos, é processada no fígado e transforma-se em gordura com uma facilidade impressionante, desencadeando processos de inflamação e glicação. O seu organismo não distingue o açúcar de um refrigerante do açúcar de um copo de sumo de laranja coado. Em ambos os casos, trata-se de uma autêntica bomba de hidratos de carbono que provoca um pico súbito de glicose e insulina no sangue. Claro que comer a fruta inteira é muito melhor, pois a fibra ajuda a abrandar este processo. No entanto, substituir um açúcar concentrado por outro é apenas um auto-engano que não trará qualquer alívio ao seu sistema nervoso. Outro sinal da neuropatia autonômica é a alteração na forma como o corpo transpira. Isso acontece porque os nervos que controlam as glândulas de suor também podem ser afetados. Este problema costuma manifestar-se de duas formas opostas. Por um lado, pode surgir a falta de suor, principalmente nas mãos e nos pés. A pele fica muito seca e acaba por rachar, o que facilita a entrada de infecções. Por outro lado, pode haver um suor excessivo no rosto e na parte superior do corpo, algo que acontece com frequência durante as refeições ou durante a noite. O grande problema é que o organismo perde a capacidade de regular a sua própria temperatura. E atenção, isto não é apenas uma questão de estética ou de desconforto. Esta falha no controlo da temperatura é perigosa, especialmente nos dias de calor, pois aumenta muito o risco de sofrer um golpe de calor. Estes sintomas podem parecer estranhos e sem ligação, como ter os pés muito secos e as costas encharcadas ao mesmo tempo, mas, na verdade, fazem parte do mesmo problema. São sinais claros de que o sistema nervoso está a ser danificado pelos desequilíbrios metabólicos causados pelo excesso de açúcar no sangue. A neuropatia é muito mais do que um simples formigueiro ou um desconforto nas pernas. Na verdade, ela funciona como um efeito dominó, que pode trazer complicações bem mais graves para a nossa saúde. Como perdemos a sensibilidade nos pés e as feridas demoram mais a cicatrizar, o risco de surgir o chamado pé diabético aumenta muito, e isto acontece mesmo a quem não tem diabetes. Uma pequena feridinha pode transformar-se numa úlcera crônica que, se infectar,
pode chegar a casos extremos de gangrena ou até a necessidade de amputação. Além disso, a falta de equilíbrio aumenta imenso o risco de quedas e fraturas. Para nós, numa idade mais avançada, isto é perigosíssimo, pois pode significar a perda da nossa autonomia e independência. Viver com dor constante também desgasta o sistema nervoso, o que acaba por gerar depressão, ansiedade e o isolamento social. Até o coração pode sofrer. Problemas no sistema nervoso podem causar alterações no ritmo cardíaco, quebras de tensão repentinas ao levantarmos-nos e outras complicações cardiovasculares. Não podemos ignorar estes sinais. A neuropatia é uma doença que afeta todo o corpo e prejudica seriamente a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. A pergunta que todos fazem é: será que é possível reverter este processo? A boa notícia é que o nosso sistema nervoso tem a capacidade de se regenerar. No entanto, essa capacidade tem limites. Os médicos são unânimes. Quanto mais cedo começar a agir, maiores serão as probabilidades de sucesso. Se a situação for muito grave e as células nervosas já tiverem morrido, não haverá forma de as recuperar. Mas, se apenas a bainha de mielina estiver danificada e as fibras nervosas ainda estiverem vivas, o corpo pode curar-se sozinho, se lhe dermos as condições certas. E que condições são essas? A primeira e mais importante é eliminar o que está a causar o dano, ou seja, é preciso reduzir drasticamente o açúcar e os hidratos de carbono simples para travar a inflamação crônica. Sem isto, qualquer esforço será como tentar tirar água de um barco sem primeiro tapar o buraco. Esta é a base fundamental para recuperar a saúde dos seus nervos. E que passos concretos podemos dar já hoje? O primeiro passo é fazer uma limpeza geral no frigorífico e na despensa. Livre-se, sem remorsos, de tudo o que é açúcar óbvio, refrigerantes, sumos de pacote, bolos e guloseimas. Depois, comece a ler os rótulos com atenção. Se encontrar açúcar ou algum dos seus derivados, logo nos primeiros 5 ingredientes, deixe esse produto na prateleira. Dê preferência à comida de verdade, o menos processada possível. Legumes, especialmente os verdes, proteínas de qualidade, como carne, peixe e ovos, e gorduras saudáveis, como o azeite, o abacate e os frutos secos. São estes alimentos que dão ao nosso corpo o material necessário para recuperar as células nervosas, sem provocar aqueles picos de açúcar no sangue. Esqueça as bolachas e os doces entre as refeições. Se sentir fome a meio do dia, opte por um punhado de nozes, um pedaço de queijo ou uns palitos de vegetais. No início pode ser difícil, e a vontade de comer doces vai aparecer. Mas acredite, em poucas semanas, o seu organismo vai adaptar-se e sentirá logo as primeiras melhorias na sua saúde. Além de uma alimentação saudável, existem outros cuidados fundamentais para proteger e recuperar o seu sistema nervoso. O primeiro passo é garantir que não faltem vitaminas e minerais essenciais no seu organismo. Dê uma atenção especial às vitaminas do complexo B, principalmente a B1, a B6 e a B12. Elas são as grandes responsáveis por proteger a cobertura dos nervos e garantir que os estímulos percorram o corpo corretamente. A vitamina D e os antioxidantes, como o ácido alfa-lipoico, também são aliados poderosos para evitar o desgaste das nossas células. Manter o corpo em movimento é outro ponto essencial. A atividade física melhora a circulação do sangue, fazendo com que os nutrientes cheguem melhor aos nervos, e ainda ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Para quem quer cuidar da saúde nervosa, os exercícios de equilíbrio e coordenação são excelentes. Por fim, nunca subestime uma boa noite de descanso. É durante o sono que o nosso corpo faz o trabalho de manutenção e recupera os tecidos do sistema nervoso. Então, vamos lá recapitular.
O veneno mais traiçoeiro e comum que destrói os nossos nervos é, sem dúvida, o excesso de açúcar na alimentação. Ele age silenciosamente através da glicação e da inflamação crônica, danificando as fibras nervosas em todo o corpo. Isso manifesta-se através de formigueiros, dormência, dores tipo ardor, fraqueza muscular ou até problemas de equilíbrio. E lembre-se, isto não afeta apenas quem tem diabetes, mas qualquer pessoa que abuse de doces e produtos processados. Mas a mensagem principal que lhe quero deixar é positiva. Isto não é uma sentença definitiva. Ao tomar as rédeas da sua alimentação, eliminando este veneno e apostando nos nutrientes certos e em atividade física, pode não só travar o desgaste, como dar ao seu corpo uma oportunidade para recuperar. É perfeitamente possível voltar a sentir-se bem e recuperar o prazer de se movimentar. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se esta informação lhe foi útil, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder as próximas dicas de saúde. Agora, gostava de lhe fazer uma pergunta. Já notou algum destes sintomas em si ou em alguém próximo? Ou talvez já esteja a tentar reduzir o açúcar? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isto.